para cá. Coisas da Vida, com seu amigo e irmão Hilário. Gostaria de trazer um assunto aqui muito interessante, uma falácia que eu estou cansado de escutar ela, que já está começando a não bater certo. Eu estou assim porque está muito frio, está batendo 16 graus no termômetro, certo? Semana passada nós aqui em Jacarepaguá tivemos 10 graus, só para você ter uma ideia. Muito frio mesmo, está fazendo muito frio mesmo, principalmente eu que moro no 7º andar, certo? Eu gostaria de falar hoje um assunto interessante, que já estou falando, um assunto sobre um ditado muito popular, que virou ditado normal do dia a dia. Ele rouba, mas ele faz. Ele rouba, mas ele faz. Peraí. O que está de errado nessa frase? Ele rouba, mas ele faz. Mas antes disso, eu gostaria de ler um trecho aqui com você, na Bíblia, que eu gosto de tirar ela como exemplo. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem diante do seu senhor muito respeitado, porque por ele o Senhor Deus Todo-Poderoso dera livramento aos assírios. Era homem valente, porém leproso. Porém leproso. Ele era tudo isso, porém leproso. Para você ter uma ideia de que esse leproso representava na época, eu vou te dar uma ideia mais ou menos. O leproso na Bíblia é representado mais do que uma doença física. Era um símbolo poderoso de pecado e de impureza espiritual, também de exclusão social. Toda pessoa que era leprosa, ela não ficava junto à sociedade, era sempre separada. E não podia entrar no templo, não podia adorar o Senhor, não podia oferecer sacrifício, porque era leproso, certo? E se ele era leproso, ele não podia fazer parte nem do sacerdócio. Ele tinha que viver separado. Tinha até o leprosário, onde que as pessoas ficavam, aquelas coisas todas. Então, no Antigo Testamento era considerado doença contagiosa. Hoje já sabemos que não é. Mas eu quero me deter a esse assunto aqui. Esse era um homem muito bacana, ele era muito legal, porém, ele era leproso. Os poréns é que nos rebenta. Ele fez aquela estrada, porém, ele roubou. É a mesma frase, ele rouba, mas faz, certo? Ele não deixa me faltar nada, mas ele me maltrata. Porém, ele me maltrata. Ele não deixa faltar nada em casa, porém, ele me maltrata. De vez em quando está me deixando no hospital, ou ela me maltrata, certo? Outra frase também, ele supre minha necessidade. Eu não tenho falta de nada. Porém, ele maltrata meus filhos. Que ele é padrasto dele, ele maltrata meus filhos. Tem os seus poréns. Ele é um bom funcionário, porém, nunca chega na hora certa. Ele é uma boa pessoa, porém, gosta de dar volta e golpe nas pessoas. Certo? É um excelente pastor, porém, engana e rouba as ovelhas. Ele canta muito bom, muito bem mesmo. Porém, o que ele cobra de 60, 50, 40 mil num culto para cantar 4 hinos, porém, é um bom cantor, mas porém, cobra 50 a 60 mil, ainda fora as passagens, fora também as assessorias que se paga. Porém, ele é um bom cantor, mas eu não vou dizer o termo certo para isso. Quero que você julgue e veja se há condições de eu dizer que ele está agindo certo. Porque quem inspirou ele, quem deu a unção a ele, foi o próprio Deus. Não foi João, nem Pedro, nem Maria. Ele está vendendo a fé. Ele está tirando da igreja. E muitos pastores, por sua vez,
Nem diz que pagou aquele cantor ou aquele pregador. Não diz o valor para você. É outro também. Porém, é um bom pastor. Porém, gosta de também roubar as igrejas, porque está roubando a igreja. Se ele não fala para você, é um vídeo que nós vamos falar depois sobre as finanças da igreja. Então eu não quero me ater a esse assunto, eu quero me ater aos porém da vida. Os porém da vida que faz o indivíduo ter problemas seríssimos na frente. Essa falácia de dizer que ele faz, mas rouba, é a mesma coisa de dizer ele é muito bom no que faz, porém ele rouba. Você acha que essa frase é certa? Essa frase é correta? Você acha que isso aí é uma pessoa que rouba, mesmo sendo um político, mesmo sendo um pastor, mesmo sendo um presidente, mesmo sendo um governador, mesmo sendo um prefeito, mesmo sendo um senador, ele faz, mas rouba? Você acha isso certo? Ele roubar o teu dinheiro? Ele roubar as situações da vida? Porque o roubo não é só o teu dinheiro. Às vezes ele rouba a tua saúde. O Rio de Janeiro, ele está virando um caos. Ele está virando um caos, porque é roubo para tudo quanto é canto. Nós estamos perdendo. O Rio de Janeiro já perdeu o controle. Não adianta, já perdeu o controle. Já perdeu o controle. Não adianta. As autoridades já perdeu o controle. Certo? E garanto a você que ano que vem nós vamos colocar o que rouba faz. Entre aspas. Hipoteticamente falando. Por quê? Porque nós acostumamos que essa frase, ele rouba, mas ele faz. Isso é uma frase errada. Isso é uma frase constituída pelo capeta. Porque a gente defende o que está errado. A gente defende o que está errado para justificar o que é certo. Defende o que está errado justificando o que é certo. Ou o que é certo justificando o que está errado. Então, preste atenção, a partir de hoje em diante, quando você diz que ele roubou, mas ele fez, você está sendo conivente ao roubo dele também. Você está sendo conivente, porque você sabe que ele roubou, mas você acha que ele fez, aí você vai, apoia ele. É o que mais tem aí influenciadores, entre aspas, não são todos, que te rouba, mas como ele é um bom influenciador, ele te dá boas coisas de falácias, que só te dá falácias, e não faz acrescentar, alguns não fazem acrescentar nada na sua vida, certo? A não ser te enganar com joguinhos e outras coisas mais, mas ele faz alguma coisa por você. E você fica acreditando nessa mentira de que ele rouba, mas faz. Gente, que país é esse? Qual é o país que vamos deixar para o nosso futuro dos nossos filhos? O que estamos passando para os nossos filhos? O que estamos passando para esses adolescentes? De que ele rouba, mas ele faz? Ele é ladrão, ele é corrupto, mas ele faz? Aí eu vou ser pesado. Então, quando você diz que uma pessoa que trafica, que vive envolvido no tráfico, mas só porque ele ajuda a sociedade e a comunidade, ele também rouba, mas ele faz. Qual é a diferença deles para uma pessoa que está na política, entre aspas, que rouba e faz? Qual é a diferença dos dois? Todos dois roubam e faz. Todos dois roubam e faz. Só que um tem carteira assinada e o outro não tem. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não adianta você querer jogar pedra em cima de mim, porque é a mesma coisa. Rouba, mas faz. Então todos que roubam e faz é tão ladrão quanto aquele que também apoia esses que rouba faz. Então não fique triste comigo, é apenas para você se conscientizar e parar com essa falácia. Ah, mas ele é um bom governador, é um bom prefeito, é um bom... Porém, ele rouba. Ah, mas ele é um bom administrador do meu condomínio, ele faz as coisas melhor para o condomínio, mas ele rouba. O importante é que ele faz. Isso é uma fala completamente errada. O lugar de quem rouba é na cadeia. O lugar de quem rouba é na justiça, é respondendo perante a justiça. O lugar de quem rouba. Mas nós colocamos lá e ainda apoiamos ainda eles. E dizemos na maior cara de pau, quem rouba faz. Mas se alguém roubar o teu celular, tu fica chateado.
Mas ele pode roubar teu celular e dar para a mãe dele que está precisando. Qual é a diferença? Ele deu para a mãe dele que está precisando. Ele roubou o seu para dar para a pessoa que estava precisando. Ele ajudou uma pessoa através do teu roubo. Qual é a diferença? Qual é a diferença de quem rouba faz? Não tem diferença nenhuma. Não, mas se é extremo. Não é o extremo. Não é o extremo. É 2 pesos e 2 medidas? Negativo. Você tem que entender que essa falácia de quem rouba faz, você está apoiando aquela pessoa que está fazendo coisas erradas, mas faz alguma coisa por você, e você tira benefícios em cima daquela pessoa, mesmo ela roubando e você apoia ela, você é tão ladrão quanto ela. Perdoe-me, você é tão ladrão quanto aquela pessoa roubou. Ainda mais se você tiver consciência que ela está roubando. E apoiar esse tipo de pessoa, você é tão ladrão quanto ele. Não tem por onde fugir. Ou quanto ela. Ou quanto eles. Não estou generalizando. Eu estou dizendo, hipoteticamente falando. O que mais você tem aí, que você vê na televisão, são golpes e mais golpes. Já falamos sobre isso. Tem um vídeo aí falando sobre golpe. Certo? E nós estamos levando isso como se fosse na brincadeira. Estamos levando uma realidade que não é realidade. Essa história de quem rouba faz deve ser tirado do nosso dicionário, da nossa palavra do dia a dia. Ele rouba, mas merece cadeia. Ele faz porque ele é um cara bom. Separa as duas coisas. Ele não pode ser ladrão e faz as coisas boas. Não pode ser. Ou ele faz as coisas boas e continua fazendo as coisas boas, ou ele vai te roubar porque ele vai te roubar. Porque ele vai te roubar. De todo jeito ele está te roubando. Ele fez, mas te roubou em algum lugar. Em algum pedaço da vida ele te roubou. Então, fica essa fala aí. Por favor, não fale mais isso. Não seja conivente. Não seja conivente com o roubo. Quando tu diz a frase que ele roubou, mas eu coloquei lá que pelo menos ele faz, você é conivente com o erro. É conivente com o roubo também. Você fez parte do roubo. Me perdoe, mas é a realidade. E a realidade, às vezes, machuca um pouquinho. Certo? Então Deus te abençoe. Até a próxima. Aqui é seu amigo e irmão Hilário. Não é uma palavra muito agradável, mas quem rouba faz é uma frase do cão. Não deve ser usado por você. Fui.